Você tem ideia de quanto dinheiro está jogando fora todo mês no supermercado, comprando alface murcha, cebolinha cheia de agrotóxico e tomate sem gosto? A maioria das famílias brasileiras gasta centenas de reais por mês em verduras que poderiam estar crescendo agora mesmo no próprio quintal, frescas, orgânicas e praticamente de graça. E o pior, você paga caro por comida que foi pulverizada, colhida verde e viajou quilômetros até chegar na sua mesa. Mas hoje isso acaba, porque neste vídeo eu vou te mostrar 18 plantas perenes que você planta uma única vez e colhe o ano inteiro no clima do Brasil. Sim, plantas que sobrevivem ao calor, que resistem à chuva, que voltam sozinhas, que praticamente se plantam sozinhas, sem replantar, sem gastar todo mês, sem depender de supermercado. Se você quer uma horta orgânica de verdade, produtiva, sustentável e que funcione tanto no quintal da roça quanto na varanda da cidade, fica comigo até o final, porque além das 18 plantas, eu vou revelar a planta número 18. Ela é a mais poderosa de todas. Quase ninguém fala sobre ela. Ela produz sem parar e quando você descobre esse segredo, você nunca mais olha para sua horta do mesmo jeito. Então presta atenção, porque a primeira planta dessa lista já começa derrubando um dos maiores mitos da jardinagem no Brasil. Vamos começar. Planta número 1. Presta atenção nisso. Alho poró perpétuo. Esse aqui é praticamente infinito. Você corta, usa na cozinha e ele volta. Corta de novo e ele volta outra vez. É como se sua horta tivesse um botão de recarregar. Agora pensa comigo, quanto custa alho poró no mercado? E ele ainda vem pequeno, fino, às vezes meio murcho. Em casa, você colhe na hora, fresquinho, perfeito para colocar na omelete, no arroz, na sopa, até naquela feijoada caprichada de domingo. E o melhor, ele ama o clima brasileiro. Sol forte? Aguenta. Chuva, aguenta também. Dica de ouro, nunca arranque pela raiz. Só corta a parte de cima e deixa uns 3 dedos do talo. Ele rebrota sozinho, sem você fazer praticamente nada. E espera, porque a próxima é ainda mais impressionante. Planta número 2, taioba, a rainha das folhas tropicais. Se você mora no Brasil e ainda não planta taioba, você está perdendo uma mina de ouro verde no seu quintal. Ela cresce grande, bonita, parece até planta ornamental, mas é comida de verdade, nutritiva, saborosa, perfeita refogada com alho e azeite. E sabe o que é melhor? Uma única muda vira várias, ela se multiplica sozinha. Enquanto você está comprando couve toda semana, a taioba está lá, firme, crescendo, pronta para alimentar a família inteira. Dica de ouro, plantou uma vez? Só mantém o solo úmido e rico em matéria orgânica. Ela praticamente ignora o resto. É resistente, forte. Essa aqui é sobrevivente. Mas calma, a próxima virou tendência no Brasil inteiro. Planta número 3, Ora pronobis, conhecida como a carne dos pobres. E não é exagero. Rica em proteína, super nutritiva, perfeita para colocar na feijoada, no frango caipira, no refogado. Ela transforma qualquer prato simples em comida poderosa. E o que quase ninguém fala, ela é uma trepadeira que cresce absurdamente rápido no calor brasileiro. Você corta, ela cresce mais. Quanto mais você colhe, mais ela produz. Dinheiro economizado em proteína, saúde, sustentabilidade. Dica de ouro, coloca ela perto de um muro ou cerca. Ela sobe sozinha e praticamente vira uma parede viva de alimento. Agora segura essa. Planta número 4, cebolinha. Clássica, simples, mas extremamente poderosa. Você compra um maço no mercado, usa metade, o resto estraga na geladeira. Na sua horta, você corta na hora, fresquinha para finalizar o feijão, a carne moída, a farofa, o vinagrete do churrasco, e ela não para de crescer. Dica de ouro, quando for plantar, separa os bulbinhos e replanta em pequenos tufos. Em poucas semanas viram um tapete verde que nunca mais acaba. Mas agora, presta atenção nessa última dessa sequência. Planta número 5, pimenta malagueta. Essa aqui é patrimônio brasileiro. Ela produz o ano inteiro.
aguenta sol forte, aguenta calor pesado. E quanto mais você colhe, mais ela dá. Uma única planta pode render dezenas e dezenas de pimentinhas. Adeus molho industrializado caro. Você faz o seu próprio molho, sua própria conserva, seu próprio tempero. Dica de ouro: planta em um lugar com muito sol e quase esquece dela. Pimenta gosta de desafio. Quanto menos você mimar, mais forte ela fica. E espera, porque a próxima é ainda mais impressionante. Algumas dessas são tão produtivas que parecem ilegais de tão boas. Agora a gente entra numa parte perigosa. Perigosa para o supermercado. Planta número 6. Couve-manteiga perene. Isso aqui é base da alimentação brasileira. Vai no feijão, na feijoada, no suco verde, refogada com alho, é praticamente patrimônio nacional. E enquanto você paga caro por um maço que dura 2 dias na geladeira, a couve perene fica anos produzindo no seu quintal. Anos. Ela vira quase um arbusto. Você tira as folhas de baixo e ela continua crescendo por cima, sempre renovando, sempre produzindo. Dica de ouro: nunca colha as folhas do topo, sempre as de baixo. Assim ela continua subindo e pode produzir por muitos e muitos anos sem você replantar. Agora presta atenção nessa próxima, porque essa aqui muda até o cheiro da sua casa. Planta número 7, manjericão. Mas não é só aquele comum. Tô falando do manjericão italiano e do manjericão sagrado. O italiano transforma um molho simples em comida de restaurante caro. O sagrado é resistente, aromático, quase medicinal. E sabe o que dói? Você vai no Pão de Açúcar ou no Carrefour, paga caro por aquele potinho minúsculo de plástico com algumas folhas, usa metade e perde o resto. Em casa, um único pé vira um arbusto perfumado que dura anos no clima quente do Brasil. Dica de ouro: sempre que ele começar a florir, corta as pontinhas. Isso faz ele ficar mais cheio, mais forte e produzir muito mais folhas. E não esquece, estamos cada vez mais perto da planta 18 secreta, que pode mudar completamente sua forma de fazer horta. Agora vem uma que praticamente não morre. Planta número 8, alecrim. Essa é imparável. Sol forte, ele ama. Calor, melhor ainda. Pouca água, ele agradece. E ele não é só uma erva, ele vira um arbusto que pode viver mais de 10 anos. Mais de 10 anos temperando sua batata assada, seu frango, sua carne, seu pão caseiro, de graça. Dica de ouro: planta em solo bem drenado e não exagera na água. Alecrim prefere sofrer um pouquinho do que ser mimado. Agora segura essa próxima. Planta número 9, sálvia. Pouca gente planta e por isso quase ninguém aproveita o poder dela. Sálvia na manteiga com massa fica coisa de restaurante 5 estrelas. Sálvia com frango muda o nível do prato. E sabe quanto custa aquele pacotinho pequeno no mercado? Caro demais, por meia dúzia de folhas. Aqui, ela cresce como um arbusto compacto, forte, resistente ao calor brasileiro. Dica de ouro: poda leve depois da floração. Isso mantém ela jovem e produtiva por muitos anos. E agora, uma das mais subestimadas de todas. Planta número 10, tomilho. Pequeno, discreto, mas poderoso. Ele cobre o chão como um tapete aromático. Aguenta sol, aguenta calor, aguenta esquecimento. E cada raminho transforma carne, legumes, molho, arroz em comida com sabor profundo, sofisticado. Dica de ouro: quanto mais sol, mais sabor ele desenvolve. Planta num canto ensolarado e praticamente esquece. E olha, se você já está imaginando seu quintal cheio dessas plantas produzindo por anos sem replantar, espera até ver o que vem agora, porque as próximas são ainda mais produtivas e uma delas pode substituir compras inteiras do seu carrinho no supermercado. Agora a gente entra numa categoria diferente. Raízes que funcionam como dinheiro guardado no banco. Você planta uma vez e meses depois volta lá e tem muito mais do que colocou.
Planta número 11. Cúrcuma, o açafrão da terra. Você enterra um pedacinho de rizoma e esquece dele, e quando vai colher, encontra vários novos pedaços multiplicados debaixo da terra. É literalmente plantar um e colher 10. Enquanto no mercado você paga caro por um potinho pequeno de cúrcuma em pó, na sua horta você colhe raiz fresca, dourada, potente, para chá, para temperar arroz, frango, legumes, até para fortalecer a saúde. Dica de ouro: planta no início da época quente e deixa-la quieta. Só colhe quando as folhas começarem a secar naturalmente. Quanto mais tempo na terra, maior o lucro. Agora presta atenção porque a próxima segue a mesma lógica. Planta número 12. Gengibre. Esse aqui é o investimento mais seguro da horta. Você coloca um pedaço na terra e ele se multiplica sozinho. Cada raiz vira várias outras. É como se a natureza pagasse juros compostos. Enquanto você paga caro por 100 gramas no supermercado, sua horta produz bandejas inteiras. Chá de gengibre, suco detox, tempero para carne, peixe, comida oriental, tudo fresco. Dica de ouro: planta em meia sombra com solo rico em matéria orgânica e não mexa. Ele trabalha sozinho embaixo da terra. Agora segura essa porque essa é para quem ama a pizza. Planta número 13. Orégano. Você compra aquele sachê seco no mercado, usa uma pitada e ele perde o aroma em poucas semanas. Mas quando você tem o orégano fresco, é outro nível. Pizza caseira, molho de tomate, frango assado, salada, parece comida de pizzaria artesanal. E o melhor, ele vira um pequeno arbusto perene que pode durar muitos anos. Dica de ouro: planta em lugar com bastante sol e solo bem drenado. Quanto mais sol, mais intenso o aroma. Agora vem um verdadeiro segredo brasileiro. Planta número 14, espinafre da Amazônia, também conhecido como cariru. Essa planta é absurda. Enquanto a alface queima no sol, enquanto o espinafre tradicional murcha no calor, o cariru cresce. Ele ama o calor brasileiro, ama o clima tropical. Onde outras folhas morrem, ele prospera. Refogado, em omelete, no arroz, ele entrega produção constante praticamente o ano inteiro. Dica de ouro: corta as pontas regularmente. Isso faz ele ramificar e produzir ainda mais folhas. E agora, uma planta que quase ninguém imagina ter no próprio quintal. Planta número 15, alcapareira. Sim, aquela alcaparra que você vê em potinho pequeno, caro nas lojas gourmet. Você paga caro por poucas unidades, mas a planta é resistente, gosta de sol forte e pode viver muitos anos produzindo botões que viram alcaparras. Imagina servir um prato especial, dizer que as alcaparras vieram do seu quintal e custaram praticamente zero. Isso é liberdade. Dica de ouro: planta em solo bem drenado, até meio pedregoso. Ela gosta de desafio e quase não exige cuidados. E presta atenção agora, estamos a apenas 3 plantas da misteriosa número 18. É aqui que a maioria das pessoas desiste do vídeo, mas os verdadeiros vencedores ficam. Porque o que vem agora começa a mudar o jogo de verdade. Agora a gente entra no território da elite da horta. Plantas que quase ninguém cultiva, mas que todo mundo paga caro para consumir. Planta número 16, estragão francês. Isso aqui é nível gourmet. É aquela erva usada em restaurantes sofisticados, em molhos refinados, em pratos que você vê e pensa. Isso é comida de chefe. E sabe quanto custa um raminho fresco quando você encontra? Caro, muito caro. Mas na sua horta, ele vira um arbusto aromático, elegante, que transforma um frango simples em prato de restaurante 5 estrelas. Um molho de mostarda comum vira algo sofisticado, um peixe grelhado vira experiência gastronômica. Ter estragão em casa é como ter uma lojinha gourmet particular no quintal. Dica de ouro: planta em local com bastante sol e solo leve. Depois que ele pega força, volta ano após ano sem você precisar replantar. Agora, segura essa próxima. Planta número 17, aspargo. Esse aqui não é só planta, é legado. Sim, ele demora para começar a produzir. No primeiro ano, você precisa ter paciência. No segundo, começa a mostrar resultado. Mas depois, ele pode produzir por até 20 anos.
20 anos. É um investimento de longo prazo. Você planta hoje e seu futuro eu vai agradecer por décadas. E vamos falar a verdade. Aspargo no Brasil é artigo de luxo. No supermercado é caro, muito caro. Mas quando você tem no quintal, você colhe fresco, macio, sofisticado e transforma qualquer prato simples em algo digno de restaurante internacional. Isso não é só economia, é independência, é visão de longo prazo. E agora, respira fundo, porque o que vem a seguir é a planta número 18. Ela não é exótica, não é rara, não é difícil. Ela é comum. E exatamente por isso, quase todo mundo ignora o poder absurdo que ela tem na horta. Você não vai acreditar quando perceber que ela sempre esteve ali e você nunca aproveitou do jeito certo. A próxima pode mudar completamente sua forma de plantar para sempre. Agora sim. A planta número 18. A mais ignorada, a mais subestimada e, ao mesmo tempo, a mais poderosa de todas no Brasil. Mandioca, macaxeira, aipim. O verdadeiro rei das perenes brasileiras. Essa planta é o sobrevivente supremo. Solo pobre? Ela cresce. Calor forte? Ela ama. Seca? Ela resiste. Enquanto outras plantas lutam, a mandioca prospera. E aqui está o segredo que quase ninguém percebe. Você literalmente corta um pedaço do galho, enfia na terra e ele vira uma nova planta. Sem muda-cara, sem fertilizante sofisticado, sem frescura. É quase como plantar um pedaço de pau e colher comida de verdade meses depois. E não estamos falando de folhinha para tempero. Estamos falando de raiz pesada, sustento, segurança alimentar, comida de verdade. Farinha, purê, bolo, tapioca, mandioca cozida com manteiga. Isso é independência. E tem mais. As folhas, a maniva, também são comestíveis, quando bem cozidas. Ou seja, você aproveita praticamente tudo. A mandioca não é só uma planta. Ela é estratégia. Ela é segurança. Ela é Brasil. Se você planta a mandioca no seu quintal, você nunca mais passa aperto por falta de comida básica. E agora eu te pergunto, depois de conhecer essas 18 plantas que produzem o ano inteiro, que se multiplicam sozinhas, que transformam seu quintal em fonte de alimento e economia, você ainda vai depender só do supermercado? Se esse vídeo abriu sua mente, já se inscreve no canal agora, porque o próximo vídeo vai revelar outras joias escondidas que quase ninguém está usando na horta brasileira. E se você está começando do zero, eu recomendo fortemente você assistir também o guia Minha Primeira Horta. Ele pode evitar meses de erros e acelerar seus resultados desde o primeiro plantio. Agora me responde aqui embaixo nos comentários. Qual dessas 18 você vai plantar primeiro amanhã de manhã?